Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados, hoje nós vamos falar do Salmo capítulo 2. O Salmo capítulo 2, ele fala da rebelião dos gentios e a vitória do Messias. Em outras versões, ele fala que é o reinado do ungido de Deus. O Salmo capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com a sua vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém, queridos? Queridos, a palavra está falando, esse salmo está falando, esse salmo, ele é um salmo profético, que fala da vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias, a vinda do próprio Jesus Cristo, e que ele seria odiado, que ele sofreria a conspiração dos poderosos de sua época, e que ele morreria em favor da humanidade. Presta atenção, queridos. Imagina se Jesus, se ele não tivesse morrido por nós na cruz. Imagina se ele não tivesse pagado o preço do nosso pecado. Algumas pessoas, elas talvez não saibam, mas quando Deus fez o homem, quando Deus colocou o homem e a mulher ali no jardim do Éden, Deus deu para eles uma missão. Deus colocou no jardim duas árvores, uma árvore chamada árvore da vida e outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão: olha, você pode comer de tudo nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então já tinha dado para ele a direção do que ele deveria fazer e do que ele não deveria fazer. Só que o homem, ele desobedeceu e ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então, por causa da desobediência dele, Deus expulsou o casal daquele jardim. E a palavra diz que a partir dali eles caminharam errantes, quer dizer, eles caminharam longe da presença de Deus, caminharam em pecado, porque a partir dali o pecado entrou. E logo em seguida eles vão ter dois filhos, Caim e Abel, e a palavra fala que Caim matou Abel, e aí então já entra a morte, entra a raiva, a vingança, entra um monte de coisa, enfermidade, entra muitas coisas por causa do pecado. Mas desde que o homem caiu, Deus ele coloca em plano o chamado Missio Dei, que é a missão de Deus de salvar o homem da perdição, da vida de pecado, porque a palavra diz que o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então Deus ele vai mandar recursos, ele vai enviar profetas, e por fim ele vai enviar Jesus Cristo, para que ele pague na cruz pelo nosso pecado. Agora imagina se ele não morresse na cruz pelo nosso pecado, o que seria de nós? Morreríamos e iríamos para o inferno, porque assim que o homem pecou, a direção do homem seria morrer e ir para o inferno. Por isso que Deus ele vai lançar a sua missão de salvação do mundo, salvação da humanidade, para que ninguém se perca. A palavra diz que Deus ele tem interesse que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Jesus ele vem para isso, mas não foi fácil. Jesus sofreu muito, assim como muitas pessoas sofrem. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi morto,
na cruz pelo nosso pecado. A função de Jesus ela é de extrema importância para a nossa salvação. Se Jesus não viesse, se ele não morresse na cruz, nós não receberíamos o perdão do nosso pecado. Lá em Atos capítulo 4, a partir do verso 26 ao verso 27, diz assim: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Então significa que tudo conspirou contra a vinda de Jesus para que ele não chegasse, né, a cumprir a sua missão, para que ele não morresse na cruz, para que ele desistisse. O próprio Satanás tentou ele várias vezes para que ele desistisse, para que nós não tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Mas só que no mesmo Salmo capítulo 2, verso 4, a palavra diz assim: ó, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. A palavra está dizendo, querido, que Deus, que ele zomba desse povo que se levanta contra ele, contra o seu ungido, contra os seus escolhidos, né? Que Deus ele ri, porque Deus ele é Deus todo-poderoso, ele tem o controle de tudo, e nada do que se fizer contra a palavra, contra o reino de Deus prevalecerá, porque Deus ele é soberano e ele tem o controle de tudo nas mãos. Então, do céu, Deus ri daqueles que se levantam contra ele e contra os seus ungidos. Mesmo que sejam numerosos, poderosos ou influentes, jamais poderão prevalecer contra o Deus e os seus escolhidos. Deus, querido, ele é todo poderoso. Deus, ele faz uma declaração, ele diz assim no verso 7: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com essa declaração, Deus está evidenciando o relacionamento que há entre ele e o Senhor Jesus desde a antiguidade. Ele diz também: tu és meu filho e hoje te gerei. O que significa isso? Significa que após cumprir a missão no mundo, ele foi gerado novamente no sepulcro, né? No sepulcro da morte para a vida por meio da ressurreição. Olha que lindo, né? O Filho de Deus, ele é anunciado agora não somente como filho ou Messias, mas aqui ele é exaltado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Por isso, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Olha que tremendo isso. Lá em Filipenses capítulo 2, do verso 8 até o 11, diz assim, olha: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que essa palavra está querendo dizer? Que por mais que as pessoas rejeitem o Senhor, por mais que elas zombem, por mais que elas tentem contra o Senhor, contra os seus ungidos, contra a sua obra, por mais que ela vá contra, as pessoas vá contra, a palavra está dizendo que haverá um dia que todos se ajoelharão diante do Senhor, e que a língua de todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ninguém vai escapar. Todos vão ter que crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que Ele é Senhor. Então, queridos, tanto os anjos, quanto a humanidade, quanto o inferno, todos vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Pode prosseguir, pode perseguir, pode humilhar, pode afrontar, pode fazer o que quiser, mas vai chegar um dia em que a pessoa, todos nós vamos ter que confessar, nós vamos ter que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Então, a minha sugestão para você hoje é o seguinte: já que um dia você vai ter que fazer isso, então que você faça isso em vida, porque em vida você recebe o direito a permissão para entrar no céu, para receber a vida eterna. Então, querido,
Melhor então é que você faça ainda hoje essa confissão de forma sincera e genuína, porque de qualquer forma, querendo ou não, todos nós um dia seremos obrigados a fazer essa confissão, inclusive o próprio Satanás. Queridos, no verso 8 a palavra diz assim, olha, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha o que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer que todas as nações foram entregues ao domínio do Senhor Jesus como recompensa pelo seu sacrifício na cruz. Todas as nações, todas, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, esses países aí que não permitem que a palavra entre, a China, né? Todas as nações foram dadas ao Senhor, foram entregues ao domínio do Senhor Jesus como recompensa por seu sacrifício na cruz. Ele tem o desejo, querido, de alcançar todas elas, mas para isso ele conta com cada pessoa fiel e sincera para levar a mensagem da salvação. Então você que já entregou sua vida para Jesus, você que já confessou Ele como Senhor e Salvador, Ele está nos chamando para ser missionários, para ser mensageiros da sua palavra para todos aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Ele não precisa de nós, mas Ele conta com cada um de nós para essa obra linda e maravilhosa. No verso 12 do capítulo 2 de Salmos, ele diz assim, ó, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos aqueles que nele confiam. Olha o que diz a parte A. Na parte A diz que beijar o Filho significa submeter-se totalmente a Jesus, a quem foi dado o direito de julgar toda a raça humana. Olha, hoje, queridos, Jesus ele vem como Senhor e Salvador, mas vai chegar um dia em que ele vai ser o juiz. Ele vai julgar todos os povos, línguas e nações. Creia nisso. No verso, na parte B do versículo 12, ele diz assim, bem-aventurados, ou felizes são as pessoas que entregam a vida aos cuidados do Senhor. Elas gozarão de proteção absoluta, pois somente Ele é refúgio seguro nesse mundo de trevas e perigoso. Amados, não perca tempo. Você que está me ouvindo aí, que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador, queridos, faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde. Depois da morte não tem purgatório, não tem reza, não tem oração, não tem nada que leve você para o céu. A única coisa que leva você para o céu é você reconhecer, é você confessar que Jesus é o seu Senhor e entregar a sua vida para Ele. Amém? Vamos fazer essa oração então? Ore comigo. Repete comigo assim, Senhor, hoje eu ouvi a Tua palavra e hoje eu entendi o plano de salvação do Senhor para a minha vida. Por isso, Deus, eu me arrependo de todo mal, me arrependo de toda a minha vida de pecado e nesse momento reconheço e confesso que o Senhor é o único suficiente Salvador da minha vida. Peço também que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que me permita morar na eternidade com o Senhor, que o Senhor me conceda a vida eterna, para que em nome de Jesus eu possa morrer eternamente na presença do Senhor. Deus, assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, com essa oração você está confessando que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Você está entregando a sua vida para Ele. Amém? Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.